Nome: Caio Júlio César, vulgo Júlio César. Nasceu em 13 de julho do ano 100 a.C. Morreu em 15 de março de 44 a.C. Nacionalidade: italiano. General romano de uma camada baixa dos patrícios. Conquistou cargos na República Romana e liderou seus exércitos para a conquista da Gália, conseguindo pavimentar o caminho para o Império Romano. Como ele conseguiu isso é o que veremos agora. Muitos historiadores e simpatizantes da história antiga discutem se houve, em algum momento da história, alguém como Júlio César, general romano carismático com as classes baixas e antagonista aberto dos abusos de poder das classes mais altas. Tomou o poder pouco a pouco e consolidou as vias para a formação do Império Romano. Não chegou a ser o primeiro imperador por causa da conspiração que tomou sua vida, mas deixou seu legado em mãos seguras que o tornaram uma lenda viva até hoje. Não é fácil resumir a vida de Júlio César, pois daria uma superprodução hollywoodiana. Então veremos apenas os principais pontos e fases de sua turbulenta vida. César nasceu em 12 ou 13 de julho do ano 100 a.C. De uma família patrícia, uma casta superior da sociedade romana, o clã Júlia se considerava descendente de um herói mítico divino, Ascânio, filho do herói Enéas, um dos sobreviventes da Guerra de Troia. De acordo com o historiador romano Plínio, o ramo do clã que adotou o cognome César era descendente de um homem que nascera num parto por cesariana, que vem da palavra latina cujo significado é cortar, originando este nome. Outras origens para o nome foram levantadas, que o primeiro César havia matado um elefante, Caesai em língua dos mouros ou muçulmanos, que tinha cabelos abundantes, Caesárias em latim, e que tinha olhos cinzas brilhantes, Oculis Caesis em latim. É bom lembrar que o nome verdadeiro de César era Caio Júlio César, que por motivos práticos acabou tendo seu primeiro nome cortado das referências históricas. A família dele, portanto, eram Julii Caesares, Júlio Césares, e não eram considerados ricos pelos padrões da nobreza de Roma. Nenhum membro atingiu cargos de destaque. Só o pai de Júlio César, também chamado Caio Júlio César, chegou ao cargo de pretor. A mãe de César, Aurélia Cota, era de uma família influente que produziu vários cônsules. Juntos, moravam em uma casa modesta em um bairro de classe baixa de Roma, chamado Súbura. Foi lá que o jovem César recebeu conhecimentos de oratória e gramática por meio de Marco Antônio Gnifo, um sábio que viera da Gália. César tinha ainda duas irmãs, ambas chamadas Júlia, e isto é tudo que se sabe de sua infância, uma vez que mesmo os textos antigos de autoria de Suetônio e Plutarco, que falam a seu respeito, começam abruptamente quando César já está entrando na puberdade. Aparentemente os escritos que falavam de sua infância perdeu-se. Na época em que Júlio César cresceu, a República Romana estava em franca decadência. Esse período da história de Roma se estendeu entre os anos 509 a.C. até 27 a.C. Durante esse regime, o Senado se tornou a instituição política de maior destaque. Também foi na República que os romanos iniciaram um processo de expansão territorial e política, embora internamente ocorressem muitos conflitos entre patrícios e plebeus. A república, ou coisa pública, era constituída da seguinte forma: no topo estava o Senado, que era formado apenas por patrícios. Para a administração da cidade e dos interesses de seus cidadãos, eram eleitos anualmente 2 magistrados, denominados cônsules. Além disso, eles comandavam o exército e presidiam o Senado. A escolha dos 2 cônsules objetivava evitar a centralização política. Em épocas de guerras, um dos cônsules administrava a cidade e o outro comandava o exército. Em períodos de crise interna, como a época em que César cresceu, ou de perigo externo iminente, o Senado determinava que apenas um magistrado comandasse Roma. Esse magistrado era denominado ditador e recebia plenos poderes por um período de até 6 meses. Em caso de persistência da crise, prorrogava-se o mandato do ditador. Além disso, os cônsules eram auxiliados por outros magistrados, como os questores, que cuidavam da captação de impostos, os edis, que cuidavam das construções e infraestrutura de Roma, os pretores, que eram responsáveis pela aplicação das leis romanas, os censores, que zelavam pelos bons costumes, e o pontífice máximo, que era o chefe dos sacerdotes.
Essa era a estrutura política da República Romana. Ela foi organizada dessa forma para evitar a centralização política e para que os cidadãos pudessem participar da administração pública, o que facilitou, anos mais tarde, a ascensão de César a esses cargos políticos. Os anos de formação de César foram passados durante um dos vários períodos turbulentos que assolavam Roma. Ocorria uma divisão social e uma divisão entre castas de patrícios. Os políticos romanos estavam divididos em duas facções: os optimates, que favoreciam um governo aristocrático, e os populares, que apelavam diretamente para o eleitorado. O tio de César, Mário, era um populares, enquanto seu rival direto era Lúcio Cornélius Sulla, um optimas. Ambos haviam se destacado na última guerra e ambos queriam liderar uma nova guerra contra a província de Ponto, na Ásia Menor. Inicialmente Sulla iria assumir a operação, mas quando teve que sair da cidade para assumir seus exércitos, um tribuno manipulou a lei para que Mário assumisse. Começou um cenário que seria repetido dali a alguns anos, quando César já estivesse no comando. Sulla marchou para Roma com seus comandados e Mário foi forçado a se retirar para o exílio. Sulla mal saíra em campanha e Mário retornou com um exército. Ele, com a ajuda de aliados, tomou Roma e declarou Sulla inimigo público. Mário terminaria por morrer em 86 a.C., mas aqueles que o apoiavam permaneceram no poder. 2 anos depois, morre repentinamente o pai de César, e este se vê assumindo o cargo de chefe da família. No ano seguinte, ele é nomeado a alto sacerdote de Júpiter. Como havia a condição irrevogável de que, para assumir aquele cargo, César deveria se casar com uma patrícia. Assim, ele rompe seu noivado com Cossútia, de uma família de criadores de cavalos, para se ligar com Cornélia, filha de Lúcio Cornélio Cinna, um dos que apoiaram Mário na retomada de Roma. Nesse meio tempo, Sulla vence a batalha na Ásia Menor e retorna para terminar a guerra civil contra o clã de Mário. Vence-os numa batalha em 82 a.C. e mata os 2 cônsules que eram da família de Mário. Em seguida, aponta a si mesmo como um ditador vitalício, algo que o próprio César faria algum tempo depois. Segue-se um momento de expurgos de seus inimigos políticos, típico das tomadas de poder romanas, onde o corpo de Mário foi exumado e jogado no rio Tibre. César, que era sobrinho de Mário, passou a ser visado. Ele perdeu sua herança, o dote de sua esposa e seu sacerdócio. Porém, mesmo assim, recusou-se a divorciar-se de Cornélia, o que o forçou a viver escondido. A salvação de César foi a família de sua mãe, uma vez que apoiavam Sulla, que acabou lhe concedendo perdão. Para não correr riscos, César decidiu cumprir seu serviço militar na Ásia e acaba se destacando por bravura em combate e capacidade de liderança. Sulla morre em 78 a.C. César aproveita e volta para Roma e começa uma carreira como advogado no Fórum Romano. Logo, a sua capacidade de oratória o torna famoso, sempre indo contra aqueles políticos corruptos. Apesar de seu relativo sucesso, ele decide partir para a ilha de Rhodes. Lá, ele estudaria filosofia e retórica com um gramático de nome Apolônios Molo. É então que acontece um episódio que se tornaria famoso anos depois. Seu barco foi acordado por piratas, que o capturaram a fim de exigir um resgate de 20 talentos de ouro. César então os desafiou para que pedissem 50, pois segundo ele, seu valor era maior. A quantia era uma verdadeira fortuna mesmo para os padrões modernos. O resgate chegou em 38 dias depois, e o rapaz foi libertado depois de passar este tempo cativo, fazendo até mesmo amizade com alguns de seus captores. Assim que se viu livre, César lançou mão de seus recursos para organizar uma frota, capturou os piratas e crucificou-os. Em 69 a.C., sua esposa Cornélia morre ao dar à luz a um menino, que não resistiu. Pouco depois, perde sua tia Júlia, viúva de Mário, de quem era muito próximo. César organizou um grande funeral público para as duas, o que atraiu uma multidão. Alguns apontam que foi uma estratégia para se manter em visibilidade, já que naquele ano ocorreria eleições para questor, que seria o cargo de procurador atualmente. César acabou se elegendo ao cargo com 30 anos de idade. Logo, lhe foi designado um cargo na Espanha Ulterior, que fica atualmente entre a atual Espanha e Portugal. Ele fica por lá durante 4 anos.
quando retorna para Roma e assume o cargo de edil, que seria o presidente da Câmara Municipal nos dias atuais, subindo assim na hierarquia política romana. O cargo exigia a organização de espetáculos e jogos nos circos máximos. Espertamente César utilizou esses espetáculos para valorizar seu nome com as camadas populares. Devido à grandeza das suas exibições, contraiu muitas dívidas. Em 63 a.C., César elege-se Pontífice Máximos, um cargo que lhe trouxe uma nova casa no fórum e um envolvimento maior com a religião. O novo cargo ajudou a pagar as dívidas, mas lhe rendeu um escândalo. Ele se casou com uma das netas de Sula, Pompeia, que organizava os ritos da deusa da fertilidade. Durante as celebrações, que eram abertas apenas para as mulheres, um homem entrou lá disfarçado de mulher. Segundo alguns historiadores, ele era apaixonado por Pompeia. Pompeia, embora não fosse responsável pela afronta, recebeu ordem de divórcio por causa disso. César declarou que ela não era culpada e proferiu então uma de suas famosas frases: "A mulher de César, tal como César, tem que estar acima de qualquer suspeita." A escalada política de César não parou mais. No mesmo ano foi eleito pretor, magistrado romano subordinado ao cônsul, na mesma Assembleia das Centúrias que elegeu Marco Túlio Cícero como cônsul sênior. No período que se seguiu, Cícero revelou uma conspiração para destronar os magistrados que haviam sido eleitos, liderada por Lúcio Sérgio Catilina, um patrício que não conseguira sucesso em sua própria carreira política. Aconteceu então uma disputa para decidirem como Catilina seria executado. César propôs que os acusados deveriam passar pelos procedimentos judiciais normais. Porém, Marco Pórcio Cato propôs a execução imediata dos acusados, o que quase levou a uma disputa entre os dois. Mas César decidiu mais uma vez voltar para a Espanha, até que a sorte lhe lançou voos maiores. César tornou-se cônsul sênior em 59 a.C. Seu inimigo político era Marco Calpurnio Bíbulo, conservador amigo de Cato. Quando Bíbulo anunciou que se retiraria da vida política para observar os céus em busca de presságios, todos sabiam que se tratava de um ato que tornaria difícil a vida política de César. Foi aí que entrou em cena Pompeu o Grande, chamado de Gneu Pompeu. Era um general que disputava com o Senado os direitos de seus veteranos a terras cultivadas. Outro personagem importante foi Marco Licínio Crasso, considerado o homem mais rico de Roma, que na época estava com dificuldades para obter o comando do exército em uma guerra contra os persas. César precisaria do dinheiro de Crasso e da popularidade de Pompeu. Assim, formou-se a aliança que os historiadores conheceriam como Primeiro Triunvirato, um governo com 3 representantes. Uma vez que César não tinha aliados políticos, Pompeu não conseguia obter terras de cultivo para os veteranos de suas legiões e Crasso não era levado a sério na sua ideia de conquistar o Império Parta, os 3 juntaram-se para unir esforços. Ao contrário do Segundo Triunvirato, este acordo era informal e não continha nenhum valor jurídico. A única transação efetuada foi Pompeu casar com Júlia Caesares, filha única de César, para firmar a aliança. Em troca, César obteve o apoio de Pompeu para conseguir a governação da Gália e iniciar a conquista de toda a região. César, que já estava mais fortalecido, foi designado para governar por 5 anos com poderes proconsulares a Gália e a Ilíria, região onde hoje é o Balcãs. Entretanto, César nunca foi conhecido por seu espírito pacato e logo se iniciaram as guerras gálicas. Este foi o principal acontecimento que impulsionou a carreira de Júlio César, pavimentando o caminho para que se tornasse ditador perpétuo. César começou seus movimentos ao atravessar a Gália Transalpina, expulsando várias tribos ao longo do caminho, mas notoriamente as germânicas, as belgas e as venezianas. O general, que era excelente estrategista, soube tirar vantagem da desunião dessas tribos e atacou sem trégua as costas norte e oeste. Nesse meio tempo, César invadiu a Bretanha 2 vezes, em 55 a.C. e 54 a.C. Essa região da Gália era de suma importância para Roma, pois ao conquistá-la, iria criar uma rota direta com a região da Península Ibérica. César utilizou 4 legiões para invadir a Gália, contando com cerca de 24.000 homens e algumas tropas auxiliares, levando 6 anos para dominar a região.
Cada legião possuía perto de 5.000 soldados, que haviam sido contratados, todos disciplinados e bem treinados. As legiões obedeciam uma hierarquia de divisões, organizadas em cortes, centúrias e decúrias, que era levada ao extremo, até mesmo quando estavam em horário de descanso. Muitas vezes, as legiões enfrentavam forças bem maiores que as suas, mas devido à disciplina, às táticas de luta em conjunto e à camaradagem entre os soldados, eles acabavam vitoriosos. No total, as legiões de César acabaram conquistando um território de 600.000 km², o que é impressionante para a quantidade de soldados. Para dar exemplo, César vestia-se com a cor vermelha, a roupa militar da época, mais conhecida como paludamentum, para que pudesse ser visto de qualquer ângulo no campo de batalha por seus soldados. Muitas vezes, César não ficava apenas nas linhas de comando, ele também partia para as linhas de frente com o objetivo de dar ânimo aos soldados, o que rendia apoio incondicional destes. Temendo deserções entre seus soldados, César acompanhava-os sempre em seu cavalo, inspirando-lhes coragem. Essa era uma atitude impensável para muitos comandantes romanos, que vinham de altas camadas sociais e que jamais se misturavam com seus subordinados. A popularidade que César conquistou se deve muito à sua maneira de se relacionar com as tropas. A conquista da Gália foi o ponto de virada para César, pois ele passou a contar com maior prestígio, riqueza e honra, estabelecendo para Roma o domínio de regiões sobre o norte e região central do continente europeu. Ao todo, em 6 anos de guerra, 800 cidades foram capturadas, 300 tribos submetidas, 1 milhão de gauleses escravizados e 3 milhões de mortos nas batalhas. Apesar da popularidade entre o povo, a vitória deu a César muitos inimigos das castas superiores, pois ficavam receosos da ambição do general. Depois disso, Pompeu e Crasso tornaram-se cônsules em 55 a.C. e prolongaram o proconsulado de César por mais 5 anos. No entanto, César não teve tempo para comemorar sua vitória. Crasso resolveu empreender uma campanha para conquistar a Pérsia e, de maneira desastrosa, acaba sendo derrotado e morto no ano 53 a.C. A filha de Júlio César, Júlia, mulher de Pompeu, morre ao dar à luz, o que é o ponto de partida para as relações entre César e Pompeu azedarem. Pompeu inicia uma aproximação com as classes superiores, para aos poucos estabelecer um governo único. Para evitar um conflito, César, que ainda estava na Gália, oferece uma nova esposa a Pompeu, para que a aliança continuasse viva. Pompeu preferiu, no entanto, casar-se com Cornélia Matela, filha de Cipião Metelo, um dos maiores inimigos de César. O palco para um conflito entre os dois ex-aliados estava formado rapidamente. Quando, em 50 a.C., o Senado ordenou o regresso de César e a desmobilização de suas legiões, Pompeu já havia se posicionado contra César. Os senadores passaram a se opor ao segundo cargo de cônsul de César. O general, ciente que sua vida política seria eliminada de Roma, recusa-se a obedecer às ordens e cruza o rio Rubicão, localizado ao norte da Itália, em 10 de janeiro de 49 a.C., desafiando assim o poder vigente. Teria sido aí que ele dissera a famosa frase "Alea jacta est", a sorte está lançada. Era o início de uma guerra civil que causaria o fim da República e o nascimento do Império. Pompeu declarou a todos que quisessem ouvi-lo que bastaria César pôr os pés no solo da Itália que seu exército iria derrotá-lo. Contudo, com a aproximação do inimigo, Pompeu optou por uma retirada da cidade, organizando suas legiões na atual Brindisi. Quando isso aconteceu, nem Pompeu e nem o Senado pensaram em levar o tesouro da cidade com eles. Por pouco, Pompeu não foi derrotado de cara em Brindisi, mas logo recuperaria a confiança durante o cerco da atual Albânia, onde César perdeu 1.000 homens e sofreu sua mais amarga derrota. Não querendo dar o golpe final, Pompeu perdeu a chance de derrotar César definitivamente. Plutarco registraria a amargura da derrota de César, em que ele declarou: "Hoje o inimigo teria ganhado se tivesse um comandante vencedor." Começou assim um verdadeiro jogo de gato e rato, com César no encalço de Pompeu e seus seguidores indo para a Grécia. Ao que tudo indica, César queria reatar a antiga aliança, mas Pompeu recusou.
A derrota definitiva de Pompeu ocorreu na Batalha de Farsala, em 48 a.C. Com medo do resultado final, Pompeu fugiu para se salvar, indo para Lesbos, na Grécia. Lá, se reuniu com sua esposa e seu filho e decidiram buscar ajuda no Egito. Com a fuga de seu inimigo, César volta para Roma, onde foi nomeado ditador romano e cônsul pela segunda vez. Levou consigo Marco Antônio, que assumiu o cargo de Magister Equestris, mestre dos cavalos. Quando César chegou ao Egito em 47 a.C. em busca de Pompeu, descobriu que ele havia sido assassinado no ano anterior por partidários do então faraó Ptolomeu XIII, que viam nisso uma maneira de conquistar os favores de César. O agora ditador mostrou-se arrasado por ter perdido a oportunidade de mostrar sua clemência e resolveu interferir na vida política daquele país. Tirou Ptolomeu do poder e deu o trono para Cleópatra, a famosa rainha, que já dedicamos um vídeo aqui no canal. Os dois terminaram por se envolver e dessa união nasceu Cesarion. Também nessa época, o general sofre seu primeiro ataque de epilepsia, uma doença que lhe incomodaria a partir daí. Após este período no Egito, César continuou com suas campanhas. Ele partiu para o Oriente Médio para enfrentar o rei Farnaces do Bósforo, um estreito que liga o Mar Negro ao Mar de Marmara, que marca o limite dos continentes asiático e europeu na Turquia. Foi desse conflito que apareceu a célebre frase Vini, vidi, vinci, vim, vi, venci. Em 46 a.C., na Batalha de Tapso, César se livra em definitivo de Cipião e Cato, embora tenha deixado o filho de Pompeu, Sexto Pompeio Magno Pio, fugir para a Espanha. César o derrotou em 45 a.C., na Batalha de Munda. Quando voltou para Roma, recebeu o título de ditador vitalício e pai da pátria. Começou então uma série de reformas administrativas, incluindo a mudança do nome do mês Quintilis para Julius, que corresponde até hoje ao atual mês de julho. Pouco depois, Marco Antônio oferece a César em público uma diadema, um símbolo do cargo de rei. Este, que sabia exatamente o que o povo espera de sua figura, rejeita o presente. O que poderia ser um episódio sem grande importância, começou a ser visto por seus opositores como um perigoso sinal das verdadeiras ambições do general. Muitos dos senadores começaram a manifestar suas preocupações reais com o crescente poder de César, que agora assumiu o cargo de ditador perpétuo. Até os amigos mais próximos do general começaram a se opor a ele, e Brutus foi apenas um deles. Os conspiradores acreditavam piamente que a morte de um ditador seria útil para restaurar a liberdade e os princípios da república. Assim, a cena final da vida de César teve início. Os idos de março de 44 a.C. viram acontecer seu malfadado assassinato. César foi chamado até o Senado. Lá já se encontravam os conspiradores. O ataque começou assim que César chegou. O primeiro golpe de faca foi desferido por Públio Servilio Casca e, segundo Plutarco, foi no pescoço. Plutarco continua a narrativa afirmando que o ditador se voltou e agarrou Casca pelo braço, gritando: "Casca, seu vilão, o que você fez?" Este, apavorado, chamou por seu irmão, também um dos conspiradores, gritando em grego: "Socorro, irmão!" Só depois, os outros conspiradores avançaram para cima de César. No começo, cego pelo próprio sangue, César tentou fugir, mas conseguiu divisar a presença de Brutus, pronto para atacar. César cobriu o próprio rosto com a toga e se entregou aos golpes. Enquanto era golpeado, César, reconhecendo Brutus, teria pronunciado: "Até tu, Brutus, meu filho." Porém, segundo o livro de Suetônio, A Vida dos 12 Césares, César não teria dito nada. Esta fala, na verdade, vem da peça Júlio César, do dramaturgo William Shakespeare, e ela não tem qualquer base histórica. Logo após o crime, os senadores saíram do prédio falando alegremente: "Roma está livre novamente." Porém, os assassinos não contavam com a reação do povo. Horrorizados pelo acontecido, muitos se voltaram revoltados contra o Senado. Lendas a respeito do último dia de César não faltam. Conta-se quando Calpurnia, a esposa de César, durante esses dias turbulentos, teve um sonho que interpretou como um mau presságio. O marido teria proferido mais uma de suas frases célebres: "Só se deve temer o próprio medo." 23 facadas, de acordo com o relato da autópsia, e ainda não estava morto.
foi deixado para morrer, certamente sozinho numa poça de sangue. César lá ficou por 3 horas, declaram com horror antigos registros, morrendo lentamente no chão do Senado. Depois de sua morte, coube a Otávio Augusto e Marco Antônio disputarem o poder para continuar seu trabalho. Quem sabe abordaremos a vida desses dois aqui no canal. O impacto da morte de César foi tamanho que mesmo quando o Império foi instaurado e o então apontado filho adotivo de César, Otávio Augusto, tornou-se o primeiro imperador, conservou o nome César, bem como aqueles que o sucederam. E não foi apenas um fato isolado. Os governantes absolutistas da Rússia fariam isso algum tempo depois, quando passaram a usar o título de czar, uma espécie de adaptação de César, para se denominarem. Este foi um pequeno relato da vida de Júlio César, general romano que, através de sua habilidade política e popularidade, chegou ao cargo de ditador vitalício em Roma. E sua morte, ao contrário do que seus assassinos previam, lhe fez entrar para a eternidade da história. Obrigado por assistir esse vídeo. Eu sou o professor Danilo. E esse é o início de uma nova série aqui no canal. Se você gostou, deixe um like, comente, deixe sugestão para um próximo vídeo da série ou outro vídeo no canal, se inscreva e assine as notificações. Até mais!